Olá, querido aluno e querida aluna da Escola Sesc Vitória da Conquista, tudo bem com vocês? Professor Damião falando, disciplina de Geografia. Mais uma videoaula para vocês nesse tempo de isolamento social. Tão necessário, né? De ficarmos em casa, aguardando tudo se resolver. Se Deus quiser, logo estaremos juntos na escola para interagirmos melhor e assim produzirmos mais conhecimento. Essa videoaula de hoje ela dá continuação à aula da semana passada, quando nós falávamos sobre a introdução à cartografia. E hoje nós iremos tratar de orientação e localização no espaço geográfico. É a coleção que nós utilizamos, a Araribá Plus, Geografia e História Moderna, 6º ano, com base nesse material que a gente desenvolve as nossas aulas. Você tem esse livro na sua casa. De que forma podemos conceituar orientação? Inicialmente falando, é necessário sabermos que orientar-se sempre foi uma necessidade humana. Desde sempre as pessoas tiveram e ainda têm necessidade de se orientarem no espaço geográfico. Ao longo da história, inúmeros foram os instrumentos utilizados para esse processo de orientação. Antes mesmo do surgimento de alguns equipamentos, hoje conhecidos de forma mais comum, equipamentos modernos, como por exemplo o GPS, entre outros, as pessoas já se utilizavam dos astros para esse processo de orientação. De fato, as constelações, o Sol, a Lua, os astros eles eram utilizados pelas pessoas para esse processo de orientação. No nosso dia a dia, quando solicitamos ou damos orientações a alguém sobre como chegar a um lugar, costumamos usar elementos da paisagem, como pontos de referência. Mas como fazemos para nos orientar em locais onde não existem esses pontos de referência? É justamente nesse sentido que a gente lança mão e acaba se utilizando de alguns dispositivos, hoje de alguns equipamentos, ou quando muito também dos próprios astros, aquilo que eu dizia agora na introdução de nossa aula. As sociedades antigas já percebiam a necessidade de encontrar meios de se localizar no espaço. Com os conhecimentos e as técnicas de que dispunham, desenvolveram formas de orientação pela observação dos astros, como o Sol, a Lua e as estrelas. E aí nós conhecemos bem todo esse processo de orientação mediante os astros, tendo como, por exemplo, as constelações, o próprio Cruzeiro do Sul, que é um elemento importante no passado de orientação, o movimento aparente do Sol, né, a própria Lua, enfim. Durante muito tempo, as pessoas, né, a população humana, desenvolvia essas técnicas de localização mediante os astros. E aí a ilustração nos mostra, né, como as constelações, nesse caso aí do slide, sempre foram necessárias e sempre foram úteis no processo de orientação geográfica. Outra coisa que nos auxilia muito nesse processo é o Sol. Nós sabemos que o Sol ele desenvolve um movimento aparente. Embora a gente imagine que o Sol esteja se movimentando, na verdade, o que se movimenta é a Terra. O movimento de rotação nos dá a impressão de que o Sol está passando por sobre nossas cabeças, quando na verdade é o movimento de rotação que a Terra está executando. E nesse movimento de rotação temos o movimento aparente do Sol, e é justamente esse movimento aparente que é também um dos mecanismos utilizados para a orientação, tendo os astros como elemento, né? E a ilustração aqui a gente percebe que o Sol comumente ele nasce a leste, entre aspas, para o nasce, e se põe a oeste, né? Então, por ali nós já temos uma noção de localização, utilizando-nos também, do que lá adiante eu vou falar para vocês, dos nossos pontos cardeais. Você já reparou no nascer e no pôr do Sol? Ao observarmos a posição do Sol, ao amanhecer e ao anoitecer, podemos perceber que ele surge no horizonte de um lado e desaparece do outro lado oposto. Com base nessa observação do nascer e do pôr-se do Sol, é que se determinou um conjunto de direções que nós denominamos de pontos cardeais ou direções cardeais, que são por nós conhecidas como norte, sul, leste e oeste, tá certo? E é justamente o movimento aparente do Sol que já vai dar de cara, vai nos dar a localização do leste e do oeste, sendo que a leste, né, é onde o Sol nasce, e o oposto, portanto, a oeste, é onde o Sol se põe. E aí esse próximo slide, ele vai nos auxiliar nesse sentido para nós sabermos de que forma nós mesmos, sem muita
ou na verdade sem nenhum instrumento tecnológico, podemos saber, portanto, onde está o leste e onde está o oeste. Se apontarmos o braço direito para a direção em que o Sol pela manhã, descobriremos o leste. O oeste estará à esquerda. A partir daí podemos determinar as demais, que no caso é norte e sul. Com base nos 4 pontos cardeais, que repito são norte, sul, leste e oeste, nós temos a rosa dos ventos. A rosa dos ventos nada mais é do que uma figura, um gráfico criado justamente para representar as direções cardeais, mas também as direções colaterais, que nós vamos ver adiante, que as direções colaterais são aquelas direções que estão entre uma direção cardeal e outra, tá certo? E é justamente a rosa dos ventos, que é esta figura, essa espécie de gráfico, que todo mapa, absolutamente todo mapa precisa ter, porque é na rosa dos ventos que nós vamos ter a definição de para qual direção, portanto, fica esses pontos cardeais e os pontos colaterais. As direções colaterais, elas são importantes para nos orientarmos com mais precisão. Cada uma delas se situa entre duas direções cardeais, entendam. Nós temos os pontos cardeais, repito, norte, sul, leste e oeste, e entre uma direção cardeal e outra nós vamos ter as colaterais. E as direções colaterais são justamente elas importantes para nos dar um pouco mais de precisão. Porque se ficarmos apenas nos pontos cardeais, embora ele seja importante para sabermos, entre aspas, um rumo, mas ainda não tem muita precisão, é um pouco impreciso. Havendo os pontos colaterais, aí sim nós temos um pouco mais de precisão nesse processo de orientação no espaço geográfico. Entre o norte e o oeste fica o ponto colateral chamado noroeste, que é representado pela sigla em maiúsculo NO. Entre o norte e o leste, nós temos a região denominada Nordeste, o ponto colateral denominado Nordeste, que é representado pela letra em maiúsculo NE. Entre o sul e o oeste, entre esses dois pontos cardeais, nós vamos ter o ponto colateral chamado Sudoeste, desculpe-me, Sudeste, perdoe-me, Sudeste, né? Sudoeste mesmo, que é representado pela sigla SO. Aqui foi um erro simples de digitação, estamos corrigindo, portanto, viu, gente? Entre o sul e o oeste, nós temos sudoeste, embora esteja aqui escrito sudeste no slide, corrijam por gentileza. E agora sim, entre o sul e o leste, nós temos a região sudeste, o ponto colateral, a direção colateral chamada sudeste, representada pela sigla SE em letras garrafais, em letras maiúsculas. E aqui, portanto, está a ilustração do que é a rosa dos ventos. Percebam vocês que nós temos 4 pontos, né, em forma de uma cruz, entre aspas. Norte, sul, leste e oeste. São os pontos cardeais. E justamente entre um ponto cardeal e o outro, nós vamos ter um colateral. Repito o que eu disse agora há pouco. Entre o norte e o leste eu tenho o nordeste. Entre o leste e o sul eu tenho o sudeste. Entre o sul e o oeste eu tenho o sudoeste, e entre o oeste e o norte eu tenho, portanto, o ponto colateral denominado noroeste, tá certo, turma? Então, portanto, a rosa dos ventos ela é importante por ilustrar a distribuição dos pontos cardeais e dos pontos colaterais. Além dos astros, que durante muito tempo foram importantes para o processo de orientação das pessoas, na medida que as técnicas elas foram avançando, foi se criando alguns instrumentos de orientação, ok? Embora eu não descrevi aqui nos slides, mas antes mesmo da bússola, inventaram o astrolábio, que era inclusive um instrumento muito rudimentar, utilizado há alguns séculos atrás, principalmente pelos navegantes, né, naquele período denominado de grandes navegações, né, lá nos primórdios desse processo. O astrolábio ele também era um instrumento assim, muito rústico, mas que já dava uma certa noção, porque com ele dava-se para ter uma noção de um certo distanciamento de um astro. Tinha-se uma estrela, por exemplo, como
uma guia, e a partir do Astrolab tinha-se uma noção de distanciamento a partir do plano horizontal, e a partir de todo esse processo tinha-se uma noção na orientação do espaço geográfico. Mas assim, um pouco mais aprimorada, e alguns séculos depois, foi inventada a bússola. Alguns estudos atribuem aos chineses a invenção da bússola, lá ainda no século XI, tendo sido a bússola aprimorada posteriormente pelos europeus, justamente no período ali do mercantilismo, né, do capitalismo mercantil entre o século XV e o século XVI. Mas o fato é que a bússola é um equipamento ainda hoje utilizado, em pleno século XXI. A bússola ela é utilizada, embora tenhamos hoje tecnologia aprimorada, mas a bússola ela tem sim ainda o seu prestígio nos dias de hoje, e ela é basicamente composta de ferro e níquel, né? Melhor dizendo, o núcleo do nosso planeta é composto de ferro e níquel. Né? Nós sabemos que existe ali um processo de... a estrutura interna do nosso planeta, nós temos todo esse processo de distribuição de alguns compostos minerais, sendo que níquel e ferro é o que compõe o núcleo do nosso planeta. Né? E esse processo de composição em níquel e ferro favorece nesse processo também de imantitização, ou seja, a bússola ela funciona justamente pelo fato de uma das suas agulhas elas apontarem sempre ali para uma das regiões do planeta que tem a maior quantidade de magnetismo, que nós vamos ver adiante, que é o polo magnético do norte. Então, como nós temos essa composição mineral no núcleo do planeta, basicamente de ferro e níquel, isso gera esse magnetismo todo. E é o que vai justamente atrair esta agulha, uma das hastes da bússola, que mais parece um reloginho, a gente vai ver no slide a seguir, e, portanto, esta agulha imantada, ela vai ser sempre atraída por esse magnetismo, justamente porque o nosso planeta ele é composto basicamente no seu interior de níquel e ferro. E mais precisamente, esta agulha imantada vai apontar não para o polo norte geográfico, como às vezes nós achamos, mas ela vai apontar para o polo magnético do norte, que dista ali algumas centenas de quilômetros do exato polo norte, mas que de uma certa forma já nos dá uma noção aproximada do que virá a ser o norte do planeta. Devido a esse campo magnético existente na Terra, foi possível a criação da bússola, instrumento de orientação que possui uma agulha imantada e que está sempre alinhada na direção norte-sul. Como uma das pontas da agulha aponta sempre para o polo magnético do norte, como eu dizia, devemos fazer com que ela corresponda à direção norte da rosa dos ventos, desenhada na bússola. Dessa maneira, vamos então encontrar as demais direções. Observe no slide a seguir. Reparem que a bússola ela tem, portanto, essas duas hastes, né? Uma das hastes é essa agulha imantada, que aqui está em destaque aí em azul. E aí, ao fundo, onde essas duas hastes trabalham, nós temos a rosa dos ventos, definindo, portanto, os pontos cardeais e os pontos colaterais. E por conta justamente desse processo de magnetismo, esta agulha imantada estará sempre apontando para a direção do polo magnético do norte, né, que ali fica, repito, algumas centenas de quilômetros, embora pareça uma distância absurda, mas de uma certa forma nos dá uma direção para o norte do planeta. Para ser mais preciso, esse polo magnético do norte fica nas imediações do Canadá, né, um pouco próximo, relativamente próximo do polo norte geográfico. Essa ilustração, inclusive retirada do nosso livro, ela nos mostra mais ou menos a distância entre o polo norte geográfico e o polo magnético do norte, que é justamente essa região que atrai a agulha imantada de nossa bússola, que funciona muito tranquilamente, que é um instrumento, repito, ainda hoje utilizado principalmente na navegação marítima, também a navegação aérea, ela se utiliza também dessa tecnologia advinda da bússola. Claro, é evidente que hoje o GPS, enfim, mais do que nunca, ele é importante nesse processo de navegação, tanto marítima, quanto terrestre, quanto aérea, enfim, mas a bússola ainda tem o seu lugar nesse processo de orientação e localização do espaço geográfico. Mas a tecnologia avança e com ela vêm novas
invenções, inovações, enfim, aprimoramento tecnológico. E com o processo de localização geográfica não seria diferente, tá certo? Atualmente existem instrumentos que permitem uma orientação mais precisa. E o grande diferencial dessa tecnologia de hoje de localização, como o próprio GPS, é justamente a precisão no processo de orientação e de localização, né? Embora, repito, a bússola ela tenha sido importante durante muito tempo, mas não tem aquela exata precisão que esses instrumentos atuais têm, como por exemplo o GPS. Com o GPS podemos localizar com exatidão qualquer localidade na superfície terrestre, que funcionam conectados a uma rede de satélites colocados em órbita no nosso planeta. Nós sabemos que o nosso planeta ele é repleto de satélites artificiais que orbitam a nossa atmosfera para as mais diversas finalidades, né? Desde a transmissão de sinais de telefone, de internet, de TV, bem como também a emissão de informações nesse processo de orientação do que nós conhecemos como GPS, que vai se utilizar das chamadas coordenadas geográficas que nós vamos ver no slide a seguir. Então o uso do GPS é cada vez mais comum em automóveis, em celulares, principalmente para auxiliar os motoristas ou as pessoas comuns, os pedestres, a encontrar caminhos nas cidades, nas estradas, nas ruas, enfim. E a gente sabe bem nos dias atuais como os GPS eles são importantes. Por exemplo, esses motoristas por aplicativo que encontram o cliente no exato local onde ele encaminhou ali pelo celular, pelo aplicativo, isso é graças ao GPS que justamente dá essa orientação e a localização exata de onde aquele passageiro aguarda o seu carro que lhe transportará para o seu destino. E essa ilustração justamente nos fala sobre como funciona a tecnologia do GPS. Que assim, por que GPS? Em inglês, não sei se a pronúncia é exatamente assim, mas é Global Position System, que traduzindo para o português é Sistema de Posicionamento Global. Então as siglas elas se utilizam, né, das palavras em inglês, GPS, né? Global Position System, Sistema de Posicionamento Global. Repare que aí os satélites orbitando o planeta encaminhem para as estações as informações que elas vão distribuir para uma rede de computadores que, portanto, distribuirá para os dispositivos celulares, notebooks, automóveis e assim sucessivamente. Com tudo isso, nós precisamos entender um pouco mais sobre coordenadas geográficas. Para que o GPS funcione, por exemplo, é necessário que exista um sistema denominado de coordenadas geográficas, que se utiliza de linhas imaginárias, para que, portanto, a gente tenha a exata localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Então, para localizar os lugares, objetos ou pessoas com precisão na superfície da Terra, nós utilizamos um conjunto de linhas imaginárias. Essas linhas são assim chamadas, evidentemente, porque elas não existem na realidade, porque elas são imaginárias, né? Então elas são traçadas em mapas e globos para facilitar a localização de pontos na superfície terrestre. Né? O cruzamento de um paralelo com um meridiano indica um ponto específico de localização. E esse ponto específico de localização nós chamamos de coordenada geográfica. Quando, portanto, cruzamos o paralelo, que é uma linha imaginária, com um meridiano, que também é uma linha imaginária, nós temos um ponto específico, e esse cruzamento dessas duas linhas imaginárias, uma trabalhando na horizontal, que são os paralelos, e outra trabalhando na vertical, que são os meridianos, nós vamos ter os pontos denominados coordenadas geográficas. Aqui as ilustrações, paralelos e meridianos. Alguns paralelos eles são muito importantes, tanto é que eles recebem nomes, né? E por conta de alguns fatores, eles de uma certa forma auxiliam no processo de revelação de algumas questões geográficas. Por exemplo, a linha do Equador, que é o principal paralelo da Terra. Qual a importância da linha do Equador? A importância dela é que ela divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Daí a sua importância. Além da linha do Equador, outros paralelos também recebem nomes, como por exemplo os trópicos de Câncer e Capricórnio, né? Os círculos polares Ártico e Antártico. A ilustração está mostrando qual a importância dos trópicos de Câncer e Capricórnio e dos círculos polares Ártico e Antártico. Eles estão aí e também eles auxiliam na definição das zonas térmicas da Terra. Porque quanto maior for a latitude, e latitude é aquilo que se obtém a partir dos paralelos da Terra, quanto maior a latitude,
né, menor será a temperatura. Entendam, no próximo slide vocês verão os números mais exatamente. No paralelo 0, nós vamos ter uma baixa latitude, que vai também ser a latitude de 0 graus. No último paralelo, na direção norte ou sul, no extremo norte e no extremo sul, nós teremos o paralelo 90, com 90 graus de latitude. Então imagine, se eu estou no polo norte ou no polo sul, eu estou em regiões muito frias. Bem como se eu estou no paralelo 0, na linha do Equador, é uma região que recebe a maior incidência de raios solares, então, portanto, são regiões de temperaturas mais elevadas. Então, os paralelos eles também são importantes na definição de outros elementos, além das coordenadas geográficas. Com os meridianos não é diferente. Os meridianos, o único que recebe nome, dado a sua importância, é o meridiano de Greenwich. Por que ele recebe nome? Porque o meridiano de Greenwich é, digamos, o marco zero na definição do horário mundial. Vai ser nas próximas aulas que a gente vai estudar sobre fusos horários, mas o meridiano de Greenwich, por definição, pura convenção, não podia ser em qualquer lugar do planeta, mas por convenção for escolhido o meridiano que passa em Greenwich, que é um distrito de Londres, onde tem um observatório internacional. Por convenção escolheu-se esse meridiano para a partir dele definir o horário mundial. Então ele também é importante. Percebam aí que os meridianos são traçados verticalmente de forma, repito, imaginária no nosso planeta, assim como os paralelos são traçados horizontalmente. Então, essas linhas imaginárias, quais são os objetivos? Só recapitulando o que eu falei. Tem como função dar a localização exata de qualquer ponto na superfície terrestre. O cruzamento dessas linhas imaginárias nos dá, portanto, a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Algumas informações sobre o nosso planeta, claro que são informações estimadas, né? O planeta Terra tem aproximadamente 512 milhões de quilômetros quadrados, né? É um dado aproximado da dimensão do nosso planeta Terra, 512 milhões de quilômetros quadrados. Ela é uma forma de uma geóide, assim como a massa do nosso planeta é uma massa também aproximada de 6,4 sextrilhões de toneladas. Olha só que número fantástico, né? São alguns dados, algumas curiosidades com relação ao nosso planeta, claro, repito, dados estimados. Aqui é o sistema de coordenada geográfica. Repare o cruzamento dos paralelos, que são horizontais, com os meridianos, que são verticais. Observem, infelizmente a imagem está um pouco distorcida, mas nós temos elas definidas em graus. Eu já vou explicar para vocês o que são latitude e longitude, onde nós falaremos sobre graus. Mas aí, sobre o planisfério, nós temos, portanto, esse sistema de linhas imaginárias que tracejam o nosso planeta. Agora sim, vamos entender o que são paralelos, o que são meridianos e por que a partir deles nós vamos ter latitudes e longitudes. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide a Terra em duas partes iguais, hemisfério norte e sul, como eu falei, né? Também chamamos o hemisfério norte de setentrional ou boreal, e o hemisfério sul também é chamado de meridional ou austral. Mas para não confundir a cabeça de vocês, é mesmo norte e sul, sem nenhum problema. Podemos traçar 90 paralelos no hemisfério norte e 90 paralelos no hemisfério sul. Por isso que, no que se refere à coordenada geográfica, as latitudes vão de 0 graus a 90 para norte, de 0 graus a 90 para sul. As latitudes são definidas a partir dos paralelos. Além do Equador, outros 4 paralelos recebem nomes especiais. 2 trópicos, repito, Câncer e Capricórnio, e 2 círculos polares, repito, Polar Ártico e Antártico. Paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador. Por isso a palavra paralelo. O que é algo paralelo? É aquilo que está ao lado, está paralelamente posto ao lado de algo. Então nós temos a linha imaginária principal, que é a linha do Equador. Todas as outras que trabalham paralelamente, ou seja, ao lado da linha do Equador, também recebem o nome, portanto, de paralelos. Os paralelos indicam a latitude de um lugar. Aí agora sim, preciso dizer para vocês o que são as latitudes. As latitudes é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então eu tenho a linha do Equador como base, ok? E aí eu meço as distâncias da superfície terrestre a partir da linha do Equador, tanto para norte quanto para sul, utilizando os paralelos. Aí eu tenho a latitude. Então, é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador.
todos os pontos situados sobre o mesmo paralelo têm a mesma latitude. Então, latitude, distância medida em graus, que variam de 0 a 90 para norte, de 0 a 90 para sul, a partir da linha do Equador. Por exemplo, está aqui a letra P. Essa letra P aqui indica 40 graus ao norte, 40 graus de latitude. Então, aí seria neste exato ponto, 40 graus de latitude norte. A letra Q está ilustrando aqui ao sul, são 20 graus. 20 graus de quê? 20 graus de latitude ao sul. Nas próximas aulas, claro, nós iremos exercitar tudo isso aqui e vocês vão se familiarizar um pouco mais, tá bom? Então, latitudes, distâncias medidas em graus a partir da linha do Equador, sendo de 0 a 90 para norte, de 0 a 90 para sul. Vamos falar agora de meridianos e com eles falaremos também de longitude. Apenas com a latitude não é possível determinar a localização exata de um ponto na superfície terrestre. Por isso que foram criados os meridianos. O meridiano inicial é a linha que passa pela localidade de Greenwich, que é no subúrbio de Londres, né, no subúrbio londrino. Por isso é chamado de meridiano de Greenwich. E esse lugar foi escolhido por mera convenção, certo? Que é o meridiano principal. O paralelo principal, não foi escolhido por convenção. Ele foi escolhido porque é exatamente ali a metade do planeta, no sentido norte e sul. Já o meridiano de Greenwich, ele não pode ser dito como a metade, porque a Terra, nesse sentido, ela faz o seu movimento de rotação. Então, qualquer ponto, ele poderia ser considerado um ponto, né, um marco zero para a definição das horas, por exemplo. Então, a escolha de Greenwich foi por convenção, foi por votação mesmo entre os países que, na ocasião, lá no século XIX, puderam estabelecer isso. Meridianos são linhas imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos, vão de um polo a outro. O que é cortar perpendicularmente? É cruzar, né? Se os paralelos estão trabalhando na horizontal, vêm os meridianos e cruzam os paralelos perpendicularmente, dessa vez na vertical. Os meridianos indicam a longitude de um lugar. E todos os lugares situados à direita do meridiano de Greenwich têm longitude leste ou oriental. E os situados a oeste têm longitude oeste ou ocidental. Vou falar só de leste e oeste também para não confundir. Então, os meridianos ajudam a definir a longitude. Assim como definir latitude, longitude é a mesma coisa. São as distâncias medidas em graus, né? A partir, no caso aqui, do meridiano de Greenwich, sendo de 0 a 180 graus para leste e de 0 a 180 graus para oeste, não mais a 90. 0 a 90 para paralelo. Para meridiano e, portanto, para longitude, nós vamos ter distâncias medidas em graus de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para oeste. E a ilustração aqui nos auxilia nesse sentido para sabermos como são os meridianos e, consequentemente, as longitudes. Distância medida em grau, conceito de longitude, de qualquer ponto da Terra, com base no meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich tem 0 graus de longitude, que é o marco zero. A longitude máxima é a linha internacional de data, que corresponde a 180 graus. Todos os lugares atravessados por um mesmo meridiano têm a mesma longitude. Assim como todos os lugares atravessados pelo mesmo paralelo têm a mesma latitude, todos os lugares atravessados pelo mesmo meridiano têm a mesma longitude. E estão a igual distância do meridiano de 0 graus. Aqui estabelecendo as longitudes nesse slide, retroagindo só para conceituar de novo. Dessa maneira, sabendo as coordenadas geográficas de um lugar, isto é, a latitude e a longitude, podemos determinar a sua exata localização na superfície terrestre. As coordenadas geográficas não são importantes apenas para determinar a localização de um ponto sobre a Terra. A latitude, por exemplo, ajuda a explicar as diferenças de temperatura do nosso planeta. Embora outros fatores como a altitude e a proximidade do mar também interfeririam para que ocorresse essa diferença. De modo geral, as temperaturas elas aumentam dos polos para o Equador. É aquilo que eu falei lá no início. As coordenadas geográficas, entre outras coisas, elas auxiliam na definição de alguns outros fatores, alguns outros elementos da geografia, para a compreensão e entendimento da mecânica, do dinamismo do nosso planeta. Entre elas, as distintas temperaturas sobre o nosso planeta. O próximo slide vai ilustrar isso para vocês. Olha só, temos o Sol, nosso astro-rei, e a incidência dos seus raios sobre o planeta. Quanto mais
próximas dos polos, dada a inclinação do eixo do nosso planeta, mais inclinadamente os raios solares chegarão. E se os raios chegarem mais inclinadamente, naturalmente menores serão as temperaturas. Estou falando dos polos, tanto o norte quanto o sul. Já na parte intermediária do nosso planeta, especialmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que nós costumamos chamar de região tropical, por isso trópicos de Câncer e Capricórnio, a faixa do planeta que está entre esses dois trópicos, nós temos uma região tropical, que é aquela que recebe a incidência dos raios solares de forma perpendicular, ou seja, de forma mais incidente, de forma mais intensa, por isso as temperaturas serem mais elevadas. E a região transitória, que nós chamamos de regiões temperadas, é aquelas que ficam entre os trópicos, tanto de Câncer e Capricórnio, entre eles e os círculos polares. Observem aí na ilustração. Aí os raios vão chegar não tão inclinadamente quanto nos polos, mas também não serão tão perpendiculares quanto na região tropical. Vai ser uma região ali intermediária. Por isso temos um clima chamado de clima temperado, com invernos rigorosos, as 4 estações bem definidas para ser um pouco mais exato, ok? Então é isso, pessoal. Eu abri esse slide aqui para descrever as atividades para vocês, acabei não digitando, mas aqui eu irei dizer a vocês quais as questões que eu quero que vocês resolvam no nosso livro de Geografia. Eu espero que, naturalmente, embora não seja a mesma coisa de uma aula presencial, mas que aqui as orientações com os slides possam ter servido para vocês compreender um pouco mais esse nosso assunto, que é muito abstrato, é verdade, tem muita abstração na compreensão e que talvez por isso dificulte um pouco mais. Mas, naturalmente, a gente vai retroagir nisso aí várias vezes, de modo a vocês compreenderem. E, havendo alguma dificuldade, sugiro que vocês, né, tirem conosco essa dúvida aí através, né, do WhatsApp ou também, enfim, de outras ferramentas que a escola disponibiliza para vocês interagirem conosco. Eu vou descrever isso aqui também lá na plataforma e no grupo do WhatsApp, mas eu já adianto para vocês que eu quero que vocês me respondam, por gentileza, na página 50 e na página 51, as questões 1 a 8. Então, portanto, questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá certo? Basta vocês colocarem apenas as respostas no caderno, já é suficiente. Então, questões de 1 a 8, das páginas 50 a 51. Tá certo, galerinha? Agradeço pela atenção, espero que todos acompanhem essa videoaula. E aí, na nossa live, a gente não só corrige o exercício, a live vai ser na terça-feira, a gente não só corrige o exercício, como também tira algumas dúvidas que por hora vocês tiverem com relação a essa nossa videoaula, tá certo? Obrigado, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula.